Quanto maior as expectativas, maior a quantidade de raiva e frustração que virão quando essas expectativas não se concretizarem, como a gente já disse anteriormente. O Pigmalião, ele via tantos defeitos nas mulheres que ele acabou por abominar isso. Provavelmente você vai ficar reclamando que nem um bebê chorão pro resto do dia só porque você não teve o que queria na hora que queria. Eu sou o Patrick e seja bem-vindo ao canal Só no Papiro. O vídeo de hoje é o vídeo mais importante do canal até o momento. Isso porque ele explica uma das coisas que eu sempre martelo na cabeça de vocês. As expectativas. Crie um leão, crie um tubarão, uma cascavel, até mesmo um dinossauro, mas não crie expectativas. Isso porque a dor que a gente sente quando a gente espera demais por alguma coisa e essa coisa não acontece, ela é muito grande. E é isso que eu quero ajudá-los a evitar de que aconteça no futuro. E esse sentimento ele pode atrapalhar um dia, uma semana, um mês ou até durar para a vida toda. E após ver esse vídeo, eu espero que você consiga ficar mais tranquilo com relação ao assunto. Para isso, a gente vai seguir o seguinte sumário. A gente vai falar sobre o que são expectativas, o hábito de criar expectativas, o mito de Pigmalião e sobre como se defender das expectativas. Para isso, eu vou usar como base dois livros. O livro Hábitos Atômicos e o livro de ouro da mitologia. E deixei o link dos dois aqui na descrição. Mas, Patrick, o que são expectativas? Expectativa é uma antecipação ou esperança com relação ao que algo aconteça de certa maneira ou em determinado prazo. E ela é uma forma de prever o futuro com base nas nossas experiências e desejos. Nós podemos criar expectativas a respeito de um evento específico ou até mesmo a gente pode desenvolver o hábito de criar expectativas. Você desenvolve o hábito, ou seja, você cria expectativas repetidamente, então é muito comum que você acabe se tornando uma pessoa amargurada, né? Ou frustrada em excesso. E fica comigo até o fim do vídeo que eu vou apresentar para você uma possível solução, que é uma forma diferente de você ver aquele determinado fato relacionado às suas expectativas. 2. O hábito de criar expectativas. Como eu já disse no vídeo sobre o livro Hábitos Atômicos, que deixei o link aqui na descrição, temos 4 fases do hábito, e são elas: 1. Estímulo, que é um gatilho que aciona o cérebro para que aquele comportamento se inicie. 2. O desejo, que é a força motivadora por trás do hábito. 3. A resposta, que é a parte principal do hábito, né, que é o comportamento em si que você vai executar. E 4. A recompensa, que é aquilo que você desejou ali na fase do desejo. No caso da expectativa, ela tem um desejo muito bem definido e o problema maior é que quando você executa a resposta, só que você não recebe aquela recompensa que você desejou, isso torna um problema porque quando você deseja e começa a executar algo, o seu corpo ele já começa a liberar ali uma quantidade certa de dopamina. A dopamina ela é um neurotransmissor responsável por levar as informações do cérebro para diversas partes do corpo. Além disso, ela é considerada um dos hormônios da felicidade. Isso porque ela provoca uma sensação de prazer, satisfação e aumento da motivação. Quando a dopamina aumenta, a nossa motivação, ou seja, o nosso motivo para agir, ele também aumenta. E a gente inicia um hábito, ou seja, a antecipação da recompensa que faz com que a gente execute aquela ação. Para você ter noção, o livro Hábitos Atômicos, ele nos traz um estudo que é feito em ratos, em que eles descobriram que sem a dopamina, os ratos deixaram de desejar as coisas. Ou seja, eles continuavam sentindo a satisfação, só que eles não tinham mais o desejo, que é aquela segunda fase. Já quando os cientistas aumentaram o índice de dopamina dos ratos, então os ratos começaram a praticar aquele comportamento numa velocidade vertiginosa. No caso, os ratos recebiam dopamina quando eles colocavam a cabeça dentro de uma caixa. Conforme eles foram recebendo cada vez mais dopamina, chegaram a enfiar o nariz nessa caixa 800 vezes por hora. É um absurdo, né? Mas aí você pode até me perguntar, né? Ah, Patrick, mas eles são ratos, né? Nós humanos, de forma alguma, faríamos uma coisa dessa. Pois é aí que vem a triste notícia. Para você ter noção, um jogador médio de caça-níqueis gira a roda 600 vezes por hora. E um grande problema nisso é que a dopamina ela não é liberada só quando você recebe a recompensa, mas também ela é liberada em antecipação à recompensa. E por isso, várias vezes, a gente tem ali uma antecipação da experiência que pode ser até melhor do que a efetivação dela. Por exemplo, você vê um sorvete de morango e pensa, nossa, como eu quero esse sorvete, deve estar delicioso. Só que quando você compra e ingere aquele sorvete, então você acaba descobrindo que ele não é tudo aquilo que você esperava. E isso, naturalmente, vai te trazer um sentimento de decepção. Ah, Patrick, mas eu já cansei de escutar aí você falando sobre dopamina. Pois é, esse conhecimento ele é importante para que a gente entenda melhor, tá? Sobre as expectativas, né? Sobre o hábito de criar expectativas. Então, você criou a expectativa e recebe aquilo que desejava. Beleza, perfeito, tá? O problema é quando você não recebe essa recompensa que você desejava. Então, você não consegue atingir aquela felicidade que você queria. E isso pode fazer com que você se sinta frustrado, decepcionado, triste ou com raiva. Lembre-se sempre que expectativa é igual a raiva mais frustração. É o que eu sempre te digo, né? E é claro que eu não criei expectativas com relação a você curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E isso por 2 motivos. 1, eu evito ao máximo criar expectativas. E 2, é óbvio que você já curtiu e já se inscreveu. Sim. 3. O mito de Pigmalião. Pigmalião, ele via tantos defeitos nas mulheres que ele acabou por abominá-las.
e resolveu viver solteiro. Ele era um escultor e fez com perfeição uma estátua de marfim que era tão bela que nenhuma mulher de verdade poderia se comparar a ela. Ele admirou sua obra e acabou se apaixonando por essa criação, que lógico, é artificial. Muitas vezes ele apalpava a sua obra só para confirmar, né, se ela estava viva ou não. E ele não conseguia acreditar que ela era apenas de marfim. Então ele acariciava, dava presentes, vestia o seu corpo, enfeitava com anéis, tiaras e até mesmo a chamava de esposa. Até que um dia teve um festival de Afrodite e Pigmalião, ele pediu para a deusa que ela desse vida àquela estátua. Afrodite, a deusa do amor e da beleza, atendeu e Galateia, a estátua, se torna uma humana. Assim nasce o chamado efeito Pigmalião, que se refere àquele fenômeno que ocorre com as pessoas quando elas melhoram o seu desempenho porque alguma outra pessoa tinha expectativas com relação a elas. Só que eu prefiro ver um outro lado desse mito, que o pessoal não costuma falar muito. Porque na historinha, né, no mito, tudo é muito bonito, tudo é muito perfeito, tudo dá certo. Só que na vida real, nem sempre é assim. Fazendo uma análise bem fria, o Pigmalião, ele ignorou claramente a realidade. Então ele idealizou e criou a mulher perfeita. E todos nós sabemos que não existem seres humanos perfeitos, sejam homens ou sejam mulheres. As expectativas dele eram extremamente elevadas. E quanto maior as expectativas, maior a quantidade de raiva e frustração que virão quando essas expectativas não se concretizarem, como a gente já disse anteriormente. O meu recado aqui é bem claro, não seja um Pigmalião, cuidado com as suas expectativas. Eu vejo com frequência homens e mulheres puxando aqueles papiros quando eu pergunto o que ela espera, né, ou ele espera de um parceiro amoroso. E isso explica porque muitas dessas pessoas continuam solteiras. As expectativas são elevadas demais para serem satisfeitas. A cada filtro novo que você coloca, você reduz absurdamente a quantidade de pessoas que poderiam se encaixar naquilo, entende? E esse efeito da frustração e da raiva, ele é muito fácil da gente ver hoje em dia na própria internet. Isso ocorre muito naqueles discursos, né, das pessoas mais radicais ali, sejam red pills ou feministas. E como prova do que disse, eu deixo aqui para vocês duas frases. Trate uma mulher como um morador de rua, que é a vinda de um red pill radical, e uma mulher sem um homem é como um peixe sem uma bicicleta, que vem de uma feminista radical. Pessoal, vale lembrar que tudo ocorre como eu sempre digo. Até certo ponto, os movimentos sociais eles são positivos e saudáveis, fazendo ali com que a sociedade ela vá para frente, ela se desenvolva. Desde que seja de forma paulatina, tudo beleza, né? Paulatina, aos poucos, tudo beleza. Por quê? Porque a gente tem tempo para se adaptar a essas mudanças. O problema é quando tudo ocorre de forma radical. E assim, a nossa sociedade ela não consegue se adaptar a isso a tempo e isso vai causar um caos lá na frente. Tudo isso eu expliquei melhor no vídeo sobre o livro Revolução dos Bichos. Tá aqui o link na descrição. E vale lembrar que a expectativa ela pode estar intimamente relacionada ao transtorno de ansiedade. A gente fica ansioso a respeito das expectativas serem cumpridas ou não. E quando a expectativa ela não é atendida, a nossa ansiedade ela vai aumentando mais e mais a cada vez que ela não é atendida. Último tópico, 4. Como se defender das expectativas. Fato é que tudo está na sua mente. É você que cria essas expectativas. O problema aqui é que você está fora da realidade. Você acabou fazendo mau uso de uma das maiores capacidades do ser humano, a imaginação. Assim, caso você ainda não seja bem resolvido com relação às expectativas, você tem que começar a praticar o mais rápido possível o que a gente chama de aceitação estoica. A aceitação estoica, como diz o próprio nome, ela vem do estoicismo, que é aquela filosofia prática que ensina as pessoas a viverem de acordo com a razão, cultivar as virtudes e a aceitar as circunstâncias da vida, sejam elas boas ou más. E pessoal, quando tem algo que você pode fazer para mudar ou alterar aquele resultado de um evento, beleza, siga em frente, toque ficha e haja com inteligência. Só que o que eu proponho aqui é que você use a aceitação estoica com relação a eventos que não estão sob o seu controle. Por exemplo, se você der um bom estudo para o seu filho e ele foi mal na escola, aceite que a responsabilidade é dele e ele vai colher os frutos no futuro. Existe uma coisa chamada separação de tarefas que eu vou trazer para vocês no resumo sobre o livro A Coragem de Não Agradar. Que você tem que separar o que é uma tarefa da sua vida do que é uma tarefa da vida do seu filho. Um segundo exemplo é que você foi para uma cidade praiana, curtir ali um final de semana. Então você acorda no próximo dia, né? Já querendo ir para a praia toda animada, e você olha para o tempo e está chovendo. Pessoal, nesse caso, você não tem muita opção, tá? Você não controla o tempo, né? Você não é a tempestade lá do X-Men. Então, o que você pode fazer é agir com inteligência e pensar em outra coisa que você possa fazer ali para usufruir daquele tempo, né? Naquela cidade, que não é a cidade em que você mora. E se você não aceitar um evento que não depende de você, a sua mente, ela vai fazer questão de lembrá-lo com grande frequência a respeito daquele evento. É como eu falei no vídeo sobre o livro Os 4 Compromissos, que deixei o link aqui na descrição. O seu pior inimigo será sempre a sua mente. Isso porque ela sabe de todas as suas fraquezas e essa impotência perante aquele evento, ela vai te incomodar bastante. E a sua mente vai usar isso contra você, ó, sem dó. Ih, rapaz. Por exemplo, digamos que você foi ao Bob's tomar aquele delicioso shake de marula, que você já não toma há tempos. Só que a atendente te dá a notícia de que o milkshake de marula acabou. Nessa situação, o recomendável é que você aceite rapidamente
que você não pode fazer nada a respeito. Então você age com inteligência escolhendo um outro lanche ou simplesmente deixando para a próxima. Você pode até pensar, tá próximo ele vai estar ainda mais gostoso, porque vai fazer mais tempo ainda que eu não tomo esse milkshake. E se você não fizer isso, provavelmente você vai ficar reclamando que nem um bebê chorão pro resto do dia, só porque você não teve o que queria na hora que queria. E esse evento ele vai atrapalhar boa parte ou até mesmo todo o seu dia, e essa negatividade que você vai estar sentindo vai ser até contagiosa, tá? Vai atrapalhar ali diversos atos que você vai fazer naquele dia. Assim, use a aceitação estoica e veja os fatos de forma mais objetiva. Concluindo, as expectativas elas são perigosas porque elas podem causar raiva, frustração e tristeza. Use a aceitação estoica para lidar de forma mais realista com os eventos que ocorrem em sua vida e aceite tudo aquilo que não está no seu controle. Caso não consiga lidar com a ansiedade ou com esse hábito de criar expectativas, lembre-se que você sempre terá a opção de buscar apoio de profissionais da área da psicologia. Crie um leão, um tubarão, uma cascavel, até mesmo um dinossauro, mas não crie expectativas. Recomendo o vídeo sobre o livro Hábitos Atômicos, que complementa o conteúdo desse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. Recomendo também que você compre o livro de ouro da mitologia, que ele é bem completo, ele fala sobre mitologia grega, nórdica, egípcia e hindu. Então, por hoje é só, curta, inscreva-se no canal se não é inscrito e valeu!